mais um episódio do Café com Histórias e hoje nós estamos na capital do nosso estado, estamos em Palmas. E o Café com Histórias hoje vai falar de um tema que eu tenho certeza que é muito relevante, todo mundo vive isso em algum momento da vida, tá? Nós vamos falar com uma pessoa que entende muito do tema, nós vamos falar de conflito de gerações com a Alana Moreira. Mas nós também queremos conhecer a Alana Moreira. Você pode se apresentar para a gente, Alana? Claro! Então, sou a Alana Moreira, sou especialista em gestão e liderança e também nichei aí para esse lado das gerações, porque hoje é muito falado, né? Eu comecei a estudar o assunto com geração Z no mercado de trabalho, tem até uma palestra sobre esse tema. Que eu já assisti, é maravilhosa. Oh, obrigada! E aí, o que a gente identificou? Que também os conflitos geracionais, de um modo geral, várias gerações convivendo, né, ali dentro de uma mesma organização, acabam gerando algumas demandas para as empresas. E aí a gente acabou também fazendo a palestra sobre essa questão dos conflitos geracionais. E, Alana, é muito bom ouvir sobre tudo isso, mas eu também quero conhecer um pouquinho como que a Alana chegou até aqui. Conta pra gente quem é a Alana, como você é de Palmas ou não é? Você é tão branquinha, pessoal tocantinês, você é daqui? Então, eu nasci em Goiânia, mas fui criada em Araguaína, vivi em Araguaína até o ano de 94. Em 94 eu vim para Palmas. Meu pai veio para implantar o Tribunal de Justiça aqui na cidade e estou aqui desde 94. Veio bem novinha, né? Porque você é novinha, bem novinha. E daí cresceu aqui em Palmas. Cresci em Palmas, me formei em Palmas, casei em Palmas. Seu marido é daqui também? Ele também é goiano, nos conhecemos aqui. Entendi. E Alana, para te conhecer um pouquinho mais, antes da gente entrar nesse assunto que eu acho que vai ser bem interessante, eu não tenho a menor dúvida disso. Como é que você pode contar um pouquinho da sua infância e da sua adolescência crescendo em Palmas? Porque Palmas em 2026 é bem diferente de Palmas em 94, né? Super diferente. Bem diferente. Aqui fazia aqueles redemoinhos assim de poeirão, né? Parecia que... Olha, isso daí é uma cena clássica da minha infância. Lembro muito, assim, minha mãe andando comigo e com a minha irmã pela rua. E aí, quando formava um redemoinho, ela falava, fecha o olho, aí o redemoinho passava. Só fecha o olho e deixa a poeira passar. Exatamente. Eu falo assim... O olho e a boca, né? O olho e a boca. Nós que fomos pioneiros, assim, né, naquela época da cidade começando, vários dias a gente ficava sem água, sem energia. Eu falo assim, comi muito arroz com terra, né? Porque era aquela terra vermelha, você tava almoçando, passava o vento, enfim. Foi um desafio. É isso, aquele inicinho ali. Mas parte da minha infância eu também passei em Araguaína, foi uma infância, eu me recordo assim muito feliz em Araguaína, sabe? Eu lembro da escola que eu estudava, nem sei se ainda existe na cidade. Qual que foi? Era a Pequena Universidade. Não sei. Alguém aí sabe se existe? Eu acho que não. Será que alguém estudou comigo? Talvez, né? Talvez você vai daqui a pouco encontrar um amigo de infância. Pois é, então assim, eu me recordo que foi um tempo assim muito bom. A pecuária, eu lembro de ir na infância, a pecuária de Araguaína. Né? E você tem irmãos? Tenho uma irmã mais nova. Que idade que ela tem? A minha irmã hoje está com 37. 37. Então a gente já sabe que a Alana tem mais de 37. Essa carinha de menina. 41 já. 41. Completei agora em maio. Parabéns. Parabéns, Alana. Carinha de menina. E você tem filhos? Tenho filho. Né? O Dom, chama Dom. Fez 3 anos em abril. Uma missão, né? Essa idade, né, você tem que estar o tempo inteiro ainda de olho, não, assim, é criança, mas ainda tem muito comportamento de bebê, né, então demanda muita atenção ainda. E vai ter mais? Olha, até que a gente tá pensando no assunto, viu? Eu falo assim, tem que ser rápido, né, não tô tão nova mais. Hoje em dia, assim, antigamente, no meu tempo, agora eu já tô naquela idade que eu falo assim, no meu tempo, né, as mulheres tinham criança muito cedo. Eu tive filhos muito jovem, 22, 24 e 26. Eu gosto de número par, né? Dá pra notar. Então, 22, 24 e 26 eu tive filhos, mas hoje
é absolutamente normal. As mulheres com uma idade mais avançada, que não são velhas de forma nenhuma, 41 anos é uma criança, né, para mim, mas é absolutamente normal. Isso faz parte do desenvolvimento de toda uma cultura, né? E a gente vê isso em vários países. Eu acho que tem muito a ver com exatamente com a mulher crescendo na carreira. Foi o meu caso, né? Então, assim, eu tinha entrado numa empresa super bacana, eu falei, meu Deus, não posso ter filho agora, porque senão como que eu desenvolvo a minha carreira? E aí eu segurei, fui ter filho perto dos 38 já. Mas é isso, acho que é cultural porque tem justamente a ver com esse tempo, né? Para a mulher é diferente. Sim, hoje a mulher hoje ela prioriza, não julgando certo ou errado, mas ela prioriza se desenvolver naquilo que ela faz, no seu desenvolvimento profissional e depois ela procura ter os filhos, né? E isso eu acho que também influencia nesse conflito de gerações. Você acha? Você que é especialista, você acha que tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem a ver, até porque o que acontece? Que a gente percebe que ao longo do tempo a quantidade de filhos vem diminuindo, né? Sim, de geração para geração. Preferem ter pets, né, gente? Isso começou com a minha geração, né? Com os millennials, geração Y, pais de planta e pais de pet, exatamente. E aí, hoje a gente vê na G, né? Na Z, quer dizer que é mais uma evolução. Alguns que nem pensam em ter filhos, ou se quando pensam em ter um só, então realmente é algo cultural mesmo, geracional. E a gente vê isso não somente no Brasil, e como a gente estava conversando antes, eu tenho um filho que mora na Alemanha, a gente já foi algumas vezes para a Europa, e lá você vê pessoas bem mais velhas até do que eu vejo aqui no Brasil, com crianças pequenas, e muitas famílias que não querem ter filhos. Meu filho e minha nora, acho que os amigos deles lá, eu não sei se algum tem filhos. Então, a gente vê isso a nível de desenvolvimento de mundo, né? Com exceção de alguns países onde as pessoas ainda continuam tendo muitos filhos, né? Tem alguns que isso não mudou. E normalmente, quando existe essa questão da cultura de ter muitos, é ligada à religião. Provavelmente. Sim. Países islâmicos, por exemplo. Tem uma questão religiosa envolvida. Exato. Tanto que, gente, é incrível. A última vez que eu fui para Berlim, que foi em 2024, que a gente foi para a Europa, e Berlim, no trem, eu me lembro, nós ficamos lá vários dias. Eu lembro de ver uma mulher grávida, assim, que você via que ela era ou alemã ou europeia, entendeu? Eu lembro de ver uma grávida. E islâmicos, eu vi muitas mulheres grávidas e com muitos filhos. Então, assim, você vê que é uma disparidade nisso aí. Lá, pelo menos isso, eu prestei muita atenção em Berlim. Da primeira vez não, mas dessa última vez eu notei isso. Eu falei, caracas, realmente as europeias não estão tendo filhos. E os muçulmanos, eles continuam tendo muitos filhos. É uma questão cultural ligada à religião, né? É isso. Então, assim, você pega o macro, que é o geracional, mas pontualmente a gente ainda vê a influência da religião, né? Sim, sim. E, Alana, entrando mais nesse assunto que é o que você trabalha, se especializou, conflito de gerações. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viveu algum conflito que você talvez tenha percebido que fosse geracional? Se você não percebeu, talvez muito conflito que você passa no seu dia a dia, eu só prestei atenção nisso depois daquele dia que eu ouvi sua palestra. Eu falo, cara, a gente às vezes não presta atenção. Alguns conflitos no ambiente de trabalho e até no ambiente familiar e de amizades são por causa das gerações. Não é porque a pessoa tem problema, não, é apenas um conflito de gerações. Eu queria que você explicasse isso pra gente, Alana, pra gente poder entender melhor e até abrir os olhos, porque foi o que aconteceu no dia que eu ouvi sua palestra lá em Araguaína, na Feira Época. A Alana, né, fez a palestra no dia do SEMEC, foi aí que eu parei e falei, agora eu estou entendendo alguns comportamentos no ambiente de trabalho. Muitas vezes passa despercebido mesmo, assim, esses conflitos geracionais. Mas eu falo assim, que um que eu passei, né, recente, até citei na palestra, foi o caso do telefone. Então, eu estava liderando uma Gen Z, né, que é uma geração Z, e a gente tinha muita pressa de fechar uma planilha orçamentária. E aí eu cobrando, o orçamento chegou? Não. Já chegou? Não. Aí eu fui entender, calma aí, como é que foi? Ela, não, eu pedi aqui pelo WhatsApp.
Aí eu, tá, mas deixa eu te falar, por que você não ligou, né? Pensei comigo, aí eu lembrei, não, eles não gostam de ligar, porque a geração Z não gosta de ligação telefônica. Você pode morrer de ligar. É isso, aí eu parei e sentei com ela, olha, eu sei que você é geração Z, eu super entendo, eu estudo o assunto, eu sei que você não gosta de ligar, mas tem hora que precisa, quando a gente tem pressa, precisa. E aí ela fez esse exercício, começou a ligar. Gente, em questão de 30 minutos, 40, começaram a chegar os orçamentos. Então, assim, funciona a ligação telefônica, funciona. gente. Eu acho que meu marido é geração Z. Não gosta de... Gente, eu acho que meu marido... Descobri agora, ele tem 63 anos, mas eu acho que ele é geração Z. Não gosta de ligação. Não gosta muito de ligação, não. Ele tá aqui, viu, filmando. E aí, como ela rompeu essa barreira e fez essas ligações, né? Deu certo, a gente conseguiu fechar aquela planilha orçamentária em tempo hábil. E eu fui perguntar para ela, que eu sou muito do feedback, né? Claro. E aí, perguntar o que você achou da experiência. Ela, não, sabe que eu aprendi uma lição? É legal ligação, resolve a vida, vou começar a usar mais. Eu, não, valeu, e então. Qual a idade dela? Ela tinha 19 na época. É uma característica, né? Sim. Da geração. E aí, recentemente, passei por outra situação. Tava dando uma consultoria e tava com assistente. E aí, eu pedi algumas coisas e na hora dele me mostrar, ele começou a me mostrar no notes, né, ali na tela do computador. Aí eu falei, não, mas eu preciso disso um Word. Ai, que eu não sei mexer muito bem. Então, outra característica da geração Z, eles cresceram com várias telas, né? Mas cresceram mais ali com tela de celular, de tablet. Então, muitos não têm afinidade com o computador e com aqueles pacotes que pra gente é básico, pacote Office, sabe? Uhum. Então, muitos têm que, inclusive, quando entram no mercado de trabalho, passar por uma formação para aprender a mexer com Excel, com Word, com tudo isso. São especialistas no assunto, porém tem esse gap. Em relação ao computador. Sim. E aí eu conversei com outras pessoas, o meu esposo recentemente também passou pelo mesmo problema de ter um estagiário que não sabia mexer, tipo, no Word, nem no Excel. Aí eu fui pesquisar e realmente é geracional, sabe? Já tem algumas matérias aí sobre isso. Olha isso. Que eles têm muita afinidade, eles conseguem mexer com Sim. tudo, mas na hora de computador já existe uma dificuldade mesmo. Porque cresceram no celular mesmo, eles resolvem tudo pelo celular. Aconteceu uma situação interessante algumas semanas atrás. Um entrevistado, eu mostrei uma foto. Quando eu mostrei a foto, ele fez isso numa fotografia. Entendi. Queria aumentar. E isso o que acontece? É porque a gente está tão acostumado de fazer isso quando você quer aumentar alguma coisa que na hora ele não percebeu, ele começou a rir. Falou, olha isso, porque ele fez isso aqui para abrir, gente. Então, assim, e isso não é uma pessoa tão jovem, mas eu acho que é porque a gente se acostuma. Sim. Ler revista, por exemplo, né? Ler revista, por exemplo. Tem pessoas mais jovens que não sabem pegar um livro ou uma revista para ler. Não. É normal isso? Você vê isso no trabalho? Você convive com isso também? Sim, eu vou conversar, né, com os meus liderados. Onde vocês estão anotando as coisas? Porque eu ainda sou da agenda. Pra mim, se não for na agenda e passando marca-texto. Eu não vivo, eu falo, eu não entendo funciona. como alguém vive nesse planeta sem uma agenda. Então, de papel, a minha é de papel. Não, a minha é de papel escrita. e eu preciso escrita e eu preciso de com marca-texto, que senão eu me perco, entendeu? Então, e eles já é no Note, é no Calendar, enfim, é outra maneira de realmente marcar as demandas deles, ou então algum software, alguma plataforma, ou Trello, ou um Pipefy da vida. Meu Deus, são várias aí. São várias que podem usar. Alana, eu queria que você passasse pra gente como que começa, Baby Boomers, e aí vai. Uhum. Você passasse, desse uma pincelada pra gente, o que é cada geração dessa? Tá, você quer com foco no mercado de trabalho ou vida, contexto? Vida, porque eu acho que o mercado de trabalho, ele tá inserido nesse contexto, mas tem muitas famílias, muitas mulheres, muitas pessoas que nos assistem que talvez vão conseguir expressar melhor, sentir isso melhor, por quê?
porque dentro de casa a gente vê isso acontecendo. Aham. Então, como vida, eu acho que isso deve impactar muito. Tá. Assim, a gente tem vários vieses, né? Aí você quer que foque em algum, assim, específico? Por exemplo, assim, quando a gente pega, a gente estava falando sobre filhos, né? Os veteranos, né, que é o que a gente chama, que é a época dos meus avós, eles tinham 8, 10 filhos. Sim. Aí, né, vem diminuindo. Quando você pega ali um baby boomer, eles 4, 3, aí vem Eu diminuindo. já sou do X, então a média era 3. É, Era o número ideal de filhos, era 3. 3, quando eu era 2, jovenzinha. pois é. Então, assim, aí tem todo esse caminho. Então, a gente tem esse viés família, né? Tem também o viés de tecnologia, como é que a comunicação acontecia. Mas você que sabe o que você quer puxar. Vamos falar um pouquinho de Tá. cada coisa. Vamos, dissecar um pouquinho disso, porque eu acho que isso influencia na nossa vida. E a gente vai chegar lá no final para amarrar num tema que hoje está muito falado. Então, a gente passar isso aí um pouquinho de cada um. Tá bom. Beleza. Deixa eu só... Na hora que vocês quiserem. Tá no jeito. Então, tá bom. Deixa eu começar. Então, Alana, vamos falar um pouquinho sobre como que se manifesta nas diversas gerações, porque hoje são 5 gerações convivendo pacificamente, às vezes nem tão pacificamente assim, no mesmo ambiente, seja familiar, ambiente de trabalho, enfim, de modo geral. Dá para dar uma repassada para a gente como é que cada geração se comporta melhor? Por exemplo, eu sou daquela geração, sou da X, né? Mas aí eu convivo com muitas pessoas que são baby boomers e ao mesmo tempo com Y. No final das contas, a gente convive com todo mundo com todo mundo. Como que a gente se adapta melhor? Passa um pouquinho para a gente desse conhecimento que você tem em relação a isso. Então, Tereza, hoje, assim, quando a gente pega de uma forma macro, no mundo, existem 7 gerações coexistindo. São 7? São 7. Eu achei que 5 era muito. Não, são 7. Por quê? São 5 que a gente fala que eles estão no mercado de trabalho, né? Mas coexistindo são 7, que nós temos os veteranos, que é aquele pessoal ali já, né, de 80 anos, Sim. Isso, tem os veteranos, que são os nascidos ali entre 22 e 45, tá? Mas a gente também tem os alfas, são os betas, quer dizer, os betas são os nossos babies, os nascidos aqui a partir de 2025. Uhum. Então, por isso que a gente conta que são 7 gerações, né? Então, coexistindo. Mas, realmente, no mercado de trabalho, são 5, né? Que são predominantes. E aí, as diferenças, né? Quando você pega ali aquele pessoal mais velho, né? A época da minha avó, por exemplo, minha avó teve 10 filhos, sabe? Aí a gente vê encaminhando. Os meus pais são baby boomers, eu falo que eles são até atípicos, né? Que eles tiveram só eu e minha irmã, mas na época era muito comum 3, 4 filhos, né? Aí vem geração X também, ali 3, 2 filhos. Aí a pessoa já começa a ter pai de planta e pai de pet. Aí vem a Z, nem sei se quer ter filho, se filho couber na minha vida, né, vai ser mais velho, eu vou ter só um. Os alfas a gente nem sabe, né, como é que vai ser, porque... Então, sem noção, se pelo menos pai de pet e de planta, eles vão querer ser, né? Exatamente. Por outro lado, existe um viés também que uma geração pode vir e equilibrar a outra, sabe? De repente mudar tudo e voltar a ter muitos filhos de novo, então... mas aí os alfas ainda são uma incógnita porque não tem tantas pesquisas nesse sentido, sabe? E porque eles ainda estão nesse processo, Exatamente, né? Muitos são ainda crianças, outros virando adolescente, então a gente não tem ainda muita informação sobre eles. E a gente vê assim as mudanças geracionais em várias áreas da vida, né, da pessoa. Então, quando a gente pensa também em mercado de trabalho, né, como é que era o baby boomer, que era super fiel, leal ao seu local de trabalho. Então, para um baby boomer, ele entrar naquela empresa, ele se aposentar nela, por ele tudo bem, ele se aposenta feliz. A gente vê muitos casos assim. Muitos casos, né? Aí quando você já pula para a geração X, é uma geração que já olha assim, eu tenho até essa lealdade, mas se está pagando melhor ali, eu já vou. Então a gente já vê uma mudança de comportamento. E aí eu falo assim, a minha inventou o tal do propósito, né? A geração Y. Então pro Y,
fala assim, não, eu quero ganhar bem, claro, quem não quer, mas para mim tem que ter propósito. Se não estiver me dando alegria, de alguma forma, não serve, né? E aí já vem depois a geração Z, sem propósito, eles não têm nem interesse de ir. Então, para eles não faz sentido ir para um lugar que eles não vejam algo diferente, algo que brilhe os olhos, e trabalhar só por salário não tem nada a ver com a geração Z. Horários também. É uma geração que eles, por exemplo, assim, pode ter um salário maravilhoso de 10 mil, mas se no outro lugar paga 5 mil e eles têm flexibilidade, eles vão pro outro. De repente eles aceitam até menos, sabe? Não vai pagar 3 mil, mas aqui eu posso trabalhar home office. Eles vão trabalhar home office para ganhar 3 mil, para ganhar menos. Então o foco deles realmente não é a faixa salarial, é o que a gente chama, são os benefícios, sabe? É essa flexibilidade, é a empresa que se preocupa com saúde mental, né? E hoje em dia a gente vê isso na NR1, a gente estava até conversando anteriormente. Então, assim, é uma geração que veio já com a cabeça diferente, com a preocupação diferente das anteriores, né? Então, a gente vê muito isso no mercado de trabalho também, essa mudança geracional. Até o modo de viajar é super interessante, né? Como é que as pessoas viajam e Antes, na época dos meus avós, viajavam por necessidade, não viajava por lazer, né? Era só por necessidade mesmo. E aí eu vejo assim, os meus pais, eles viajavam para ir visitar os tios, os avós. Era visita de família. Era visita de família. Eu lembro assim, eu já estava mais velha quando meus pais despertaram para viagem de lazer, sabe? Eu já estava ali ficando adolescente. Antes realmente era aquela viagem assim, ir pra casa do vô e visitar as tias. Era só isso. Era só isso. Aí já vem a X, meu Deus, começa a desbravar o mundo. Ó, a gente vai lá visitar as tias ainda, mas é só um pedacinho das minhas férias. O resto eu vou viajar, vou passear mesmo. Aí já vem a Y, eu falo assim, gente, a Y não tem nem casa própria, mas já conheceu o mundo inteiro, né? O pessoal que quer viajar pro exterior, gosta de viajar pro exterior. Aí vem a Z, já diferente. Para eles tem que ser a viagem com propósito. Então eles são desbravadores de novos lugares. Eles não querem aquele lugar que é o lugar mais conhecido da cidade. Se for para Paris, não querem, sabe, naqueles pontos turísticos mais conhecidos. Eles querem ir ali para a França, mas conhecer os lugares diferentes. Então é uma oportunidade de negócio, eu falo assim, a viagem com propósito, sabe? Também então, as agências aí de turismo trabalharem isso aí, porque existe um nicho para ser explorado. É uma oportunidade de negócio mesmo. Então, assim, a geração Z já viaja diferente, né? O modelo de viagem deles é diferente. E aí vai mudando, assim, muda tudo, em várias áreas da vida. Uso de tecnologia, né? Eu falo assim, meu filho, ele nasceu já, com 1 ano ele era o melhor amigo da Alexa, porque ele achava a Alexa legal. Ele acordava Aleta, já ia conversar com a Alexa ali. Porque a Alexa tocava musiquinha, né? A Alexa tinha joguinhos ali. Então, assim, ele ama a Alexa desde que ele nasceu. Então, ele já cresce, já nasce com um assistente para ele, que é a Alexa. Eu brinco que as crianças já nascem sabendo mexer no celular. Parece que é algo instintivo. É isso. Eu lembro assim direitinho, né? Meu filho com 5 meses, o pai com o Apple Watch assim, aí ele fazendo assim, ó, com a mãozinha já mexendo ali, o dedinho esticando. Então assim, já nasce sabendo mexer mesmo. Agora uma coisa, Alana, sempre existiram várias gerações coexistindo no planeta. Isso sempre aconteceu. Só que a gente não via antigamente essa disparidade de mudança, seja cultural, de comportamento, mas sempre existiu várias gerações. Talvez 7 não, porque antigamente as pessoas viviam menos. Isso. Né? Então a expectativa de vida era muito menor do que hoje. Mas sempre coexistiram. Qual que é a diferença que você vê para antigamente, onde coexistiam algumas gerações, porém a gente não viu uma disparidade tão grande nas relações? Eu acho que uma das coisas que começaram a fazer é pesquisar mais, né? E quem traz essa ação das gerações é a área de marketing. O marketing começou a perceber, não dá pra gente vender para todo mundo igual. As pessoas, né? Então não foram neurocientistas. Também. Hoje em dia é multidisciplinar, né? Mas quem despertou foi o marketing? Olha que interessante. Eu achava... Sério, que eram neurocientistas fazendo pesquisas, então o marketing que descobriu isso aí, olha só. Que existia essa diferença aí, né, das gerações. E o que acontece? O que é uma geração, né?
são pessoas que nasceram e viveram no mesmo período e que essas pessoas passam a ter a mesma visão similar de mundo, comportamentos similares também, sabe? Isso é meio que determina o que é uma geração. Então, acho que assim, o que faz diferença, acho que são as pesquisas, acho que antes não tinha essa clareza, apesar da gente ver a diferença, porque quando a gente pega ali, por exemplo, esse pessoal dos veteranos, né? Então eram pessoas assim que tinham um modo de vida mais simples, né? Muitas vezes mais ali na roça, mais bucólico mesmo. Aí quando a gente pega já os baby boomers, gente, os baby boomers pegaram coisas incríveis. Eu sou fã da geração dos baby boomers. Eu acho. Gente, o rock and roll, pegaram ali os hippies, então, sabe, revolução, TV aparecendo, né, o rock and roll, Elvis Presley. Eu sou ali bem no finalzinho já do Baby Boomers e eu peguei isso tudo. Eu acho que eu não sei os outros, né, o que acham, mas eu acho que a minha geração é que teve, assim, uma expansão muito maior em tudo, de consciência e de tudo. Isso aí. Pelo menos é a minha sensação. Então, aí o que acontece com a geração X? A geração X, ela já nasceu ali, cresceu num contexto de Guerra Fria, né? Então, assim, existiam questões geopolíticas, mais coisas incríveis também, né? Geração X vê ali o surgimento da internet, o surgimento do computador. É uma geração extremamente adaptável, teve que aprender a usar computador. Sim. Teve que aprender. Eu tô tentando até hoje. a usar a internet. Aí olha como é que funciona. Para a geração Y já é mais fácil, a gente já nasce ali no contexto, o computador já existe, a gente já começa a ter, eu lembro assim, escola, que eram os labins, né, os laboratórios de informática, acho que hoje em dia nem existe mais, mas tinha, na minha época, não precisa, na minha época era novidade, a gente chamava ir pro labim, nem tinha muita coisa para fazer, gente, o computador era o Paint, era de repente... Era uma caixona, né? Tinha que ter um aqui pra mostrar. Tinha, sei lá, uns bate-papos, era coisa assim, mas a gente amava, porque era tecnologia nova. O Orkut já foi quando eu era adolescente. O Orkut já foi assim na minha adolescência, eu tô falando assim, na minha infância, nem tinha tanta coisa assim no computador. Eu lembro que tinha jogo de paciência, tinha aquele programinha lá de pintar, que é o Paint, né? Enfim, era isso, nem tinha tanta coisa assim, mas a gente já amava. Mas a gente já nasce, enquanto a geração X teve que se adaptar a essas tecnologias, a Y já nasce imersa nelas, né? Já nasce, mexer com o computador e tal. E aí, o que acontece? A Z, então, nativos digitais, porque eu peguei o analógico digital, né? Então, eu lembro até hoje, eu tive, com 12 anos, eu ganhei uma câmera fotográfica analógica, de filme ainda, né? Caramba, pouco tempo depois, assim, alguns anos depois, aí a câmera já era digital. Sim. E eu até assim, gente, será que isso presta mesmo? Eu era acostumada com a analógica. E a gente tinha, às vezes, um filme de 36, aí as 36 fotos queimavam. Queimavam, estragavam. Não, então, e em locadora? Fita cassete, gente. E não... Tinha que rebobinar. Rebobinar, senão pagava multa. Então, nessa época... Claro, você lembra disso? Claro, nossa, minha adolescência inteira, passei indo em locadora. É, realmente. Aí depois veio DVD, né, aí teve uma tecnologia que acho que morreu no caminho, que ela era Blu-ray, eu acho, né, veio depois, não evoluiu muito. Não evoluiu porque já veio a Netflix e matou tudo, acabou com todas essas outras aí. Mas é super interessante, né, a gente vê, então realmente assim, a Y ela vive parte no analógico e parte no digital, mas a Z não, a Z já é no 100% totalmente digital. E agora a gente pega, né, os alfas e os betas já em outro contexto, que a gente está vivendo outra revolução, que é da inteligência artificial, né? Exato. Eles já nascem com outro contexto, eles já vão crescer, estão nascendo, né, agora os betas, e os alfas crescendo com outro contexto completamente diferente. Quer dizer, a gente, é como você falou, ainda não tem como medir a influência disso tudo na vida deles. Não tem. Não porque tem. É tudo muito recente. É tudo recente. Até pra gente, né, assim, essa semana eu passei a semana inteira fazendo curso de inteligência artificial, porque não tem como mais a gente não usar isso no dia a dia. E nem é só o site GPT, realmente começar a utilizar de uma forma macro, sabe? Porque senão o seu concorrente vai utilizar. Igual eu falei também na palestra, se você não está utilizando, você está atrasado. Sim. Então, eu tô nessa imersão aí.
Justamente, aí o que acontece? Para eles já vai ser algo igual foi pra gente, né? O computador ali, o celular, eles já nascem nesse contexto. Mas a gente tem que aprender, né? Exato. Tem que correr atrás. Eu tô até hoje tentando aprender o computador, gente. Não cheguei nem lá direito e já chegou a inteligência artificial. Meu Deus, dá um puff, explode a cabeça da gente. Da minha geração, a gente tem dificuldade. Às vezes eu tô ali lutando com alguma coisa, um desses jovens que trabalham com a gente no marketing chega, aperta ali, clica no telefone e resolve tudo. Eu falo, meu Deus, tem meia hora que eu tô tentando descobrir esse negócio, mas acho que isso é normal. Por causa dessa questão geracional. Isso. Que às vezes a gente não se atenta para isso. No nosso dia a dia. Eles são nativos digitais, para eles é uma coisa simples. Eles nasceram já com essa tecnologia, já nasceram imersos, né? Exato. Alana, qual o conselho que você dá para nós que vivemos em gerações tão diferentes, né? Nessa convivência? Qual que é o conselho que você dá? O que é o ideal? Claro, não existe um caminho, uma linha reta, mas como que nós devemos prestar mais atenção? Talvez nós, da minha geração, por ter mais maturidade, a gente espera que sim, conviver melhor com as gerações mais jovens, talvez sem cobrar tanto aquilo que eles não estão prontos para nos dar, porque eu acho que isso acontece muito, principalmente no ambiente de trabalho. Eu sou empresária. E eu convivo com muitas empresárias e às vezes elas, meu Deus, porque aquela pessoa agiu assim, eu não consigo entender. E hoje eu percebo que isso faz parte do conflito de gerações e que talvez nós, que somos mais velhos, a gente tem que ter um olhar mais atento, porque a gente deve ter mais maturidade aí nessa bagagem, né? Mas o que você acha que é importante a gente se atentar para diminuir esse gap, diminuir esse conflito que, infelizmente, ele pode acontecer em vários ambientes? Tereza, você foi certeira da sua fala. Assim, acho que primeiro de tudo é a gente ter essa consciência de que existem essas diferenças. As gerações não são iguais, a passada, a gente já pensa diferente da passada, a que está na nossa frente também pensa diferente da gente, e isso é normal, porque são contextos de vida diferentes mesmo. E aí, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu que preciso gerar o diálogo para entender a geração, né, futura que veio depois de mim, e a gente tentar ter essa conversa e ir chegando nos consensos. Eles são 100% certos? Não, porque muitas vezes eles não querem entender, por exemplo, a lei é injusta, né? A gente ouve falar, eles, mas isso não é justo. E tudo bem, muitas vezes... Vida, querida, sinto muito. Exatamente. Então, a gente que precisa de ter realmente essa maturidade, a consciência primeiro, e de ter essa maturidade de chegar e tentar, né, gerar esse diálogo e ir conversando para chegar nesse consenso geracional. É possível, super possível. Existem várias estratégias, né, que a gente pode traçar. Por exemplo, assim, se na minha empresa eu tenho um baby boomer e tenho Z, vamos pegar o melhor de cada uma, coloca eles para trabalhar juntos no projeto. De repente, o que era um super conflito vai virar força, vira uma super ideia. Vira um super poder, sabe? É isso. Então a gente realmente, assim, todas as gerações têm seus defeitos, têm suas limitações, mas também tem qualidades que são únicas, que são ímpares. Sim. Então eu sempre aconselho ter a consciência, a maturidade de gerar o diálogo, de gerar o consenso e de juntar para tornar aquilo ali uma sinergia, sabe? Para conseguir a gente ter ganho. A gente transforma conflito em produtividade. Tem jeito. Tem jeito. E você acha que é lógico, eu concordo que isso parte sempre daquela pessoa que obviamente deve ter mais maturidade, mas conversar, chamar para conversar numa reunião, no bate-papo, depende de como essa pessoa está agindo, obviamente. Você não pode agir da mesma forma com todo mundo. O que você sugere? Não pode. O que acontece? Para trazer a consciência, eu acho, sobre esses conflitos geracionais, eu acho que é muito legal levar treinamento para dentro da empresa, sabe? Leva treinamento, leva uma pessoa para falar sobre as gerações. Ali cada um vai entender, nossa, nós somos diferentes mesmo, mas tudo bem, a gente tem que se respeitar, cada geração tem coisas muito boas, né? Nossa, a minha também tem umas coisinhas assim, né, que precisa melhorar, então eu acho que a consciência, sabe, é o primeiro de tudo. Então eu sou super a favor de levar treinamentos para dentro das corporações, das instituições. Aí,
O líder, ele também pode traçar outras estratégias, se ele está percebendo que existe algo ali na equipe dele, né, que precisa de atenção em relação a essa questão geracional. Senta para conversar com o seu liderado, vai entender. Então, assim, eu já passei por uma situação, falaram que a minha liderada, por exemplo, estava sendo mal educada. Eu fui descobrir, na verdade, que era algo geracional. A geração dela, que é Z, anda com fone de ouvido o tempo inteiro. As pessoas falavam com ela, ela não escutava. Então, não era que ela estava sendo mal educada, mas eu tive, assim, a consciência, eu parei, prestei atenção que ela vivia com fone de ouvido e fui conversar com ela. E aí eu entendi que realmente era por conta dos fones de ouvido e não era de propósito que ela estava agindo daquela maneira. Então, acho que é muito importante a gente observar, né, enquanto líder, observar a nossa equipe, observar as pessoas que nós lideramos e conversar com elas, dialogar, ver se a gente vê um problema, a gente tentar achar a causa raiz, tentar sanar ali. E tem várias ferramentas, né, que eu falo assim, que a gente pode usar aí nesse meio empresarial. Então, a gente tem a reunião one-on-one, que é aquela que tá só você e a pessoa, então você não vai expor a pessoa. Também é muito importante no dia a dia, quando a gente lidera, a gente ter conversas informais com os nossos liderados também, sabe? Aquele momento assim, um cafezinho, vamos ali tomar um café. Eu acho que isso é importante. Ou então assim, um dia a gente chega e compra um lanchinho, porque aí você vai conhecer um pouquinho melhor, né, quem trabalha com você. Afinal de contas, a pessoa muitas vezes passa mais tempo, né, no ambiente de trabalho do que na própria casa. Exato. Então, é importante, né, a gente ter essa proximidade com as equipes. Então, acho que assim, a consciência, o diálogo, a gente tentar entender realmente se o problema existe, se não existe, e pensar em estratégia para sanar. E muitas vezes, assim, é a conversa. Muitas vezes a pessoa só precisa de uma atenção, precisa de um pequeno toque, nem é um problema tão grande. A questão do fone, por exemplo. Quer dizer, para ela era absolutamente normal, e os outros viam como uma falta de educação. Exatamente. Porque ela não respondia, talvez. Exatamente, era isso que acontecia. A outra que, porque não ligava, perdia tempo no trabalho. Uma coisa tão simples, né? Tão Mas simples. É falar. E olha, essa da ligação mesmo, gente, foi resolvida assim, numa conversa de 5 minutos. Olha, eu preciso que você ligue pra gente ganhar celeridade no envio dessas propostas. 5 minutos e resolveu. E ela descobriu que... E ela levou pra vida. Depois ela me agradeceu. Ela falou, ainda ligo. Entendeu? Olha, aprendi. O telefone serve pra ligar. Exatamente. Ela, olha, hoje eu utilizo. Ele também serve pra fazer ligação. Exatamente. Então ela levou pra vida. Uma conversa de 5 minutos e que gerou uma transformação. Foi uma ruptura geracional e gerou uma transformação de produtividade para ela. Olha só. Porque se a gente for pensar, um tempo atrás, Ricardo e eu estávamos viajando e a gente começou a pontuar tudo que só o telefone substitui na vida da gente. Deu perto de 30 coisas, entre mapa, máquina fotográfica e tudo mais. Então, assim, olha só quantas coisas deixaram de existir, literalmente, por causa do telefone. E às vezes a gente que é mais velho, a gente ainda vive no saudosismo de pensar, nossa, sinto falta disso, mas hoje não tem mais. E para essa pessoa jovem é a coisa mais normal do mundo, porque ele não conheceu aquilo que existia antes. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi viajar da Pensilvânia, que nós morávamos na Pensilvânia, primeira vez que a gente foi de carro para a Flórida com os filhos de férias, Ricardo vai lembrar, a gente levou um mapa, era um livro enorme. E a gente ia, pra gente ir até chegar em Orlando. Meu Deus do céu, aquilo ali. Aí cada vez que a gente ia, parece que alguma coisa foi evoluindo. A última vez antes de a gente voltar para o Brasil, acho que já foi um precursor do GPS, né? Você lembra? Mais ou menos. Então, assim, você vê, né? Quer dizer, quanta coisa mudou. Esses jovens, eles nem sabem que existiu esse mapa. Na cabeça deles, isso nunca existiu. Nunca existiu. E quantas outras coisas na cabeça deles nunca existiu. E para mim, para as próximas gerações, isso é normal. Isso causa um conflito. Se a gente for pensar, é muito extenso, né, Alana? Então, eu fico até pensando, né? Hoje em dia, imagina, o celular aqui, tudo fácil. Aqueles primeiros celulares, gente, que a gente tinha, pra você achar a letra C, você lembra que a gente tinha que apertar 3 vezes? A, B, C. Não, a maior parte das pessoas acho que nem lembra disso. Nem se recorda disso. Aconteceu, gente. Estou aqui para dizer que é verdade. É isso. A gente tinha que apertar A, B, C. Aí, se você quisesse achar a letra E, ó,
Você tinha que clicar 2 vezes lá no outro, no número 2, gente, para achar a letra E, e era assim. Aí outra coisa, a minha geração, a gente ali quando ganhava o celular, né, que era esse daí, né, de apertar. De abrir era chique, né? Meu Deus, a gente pagava caro para ter os toques. Eu lembro que eu tinha um do X-Men que eu achava o máximo. Hoje tudo é silencioso, então muda tudo e muito rápido. Foi tudo muito rápido. E isso, esse conflito de gerações, chega num ponto que é algo que hoje está sendo falado, muito falado, que é a NR1, né? E que tem trazido essa preocupação com a mente, com as emoções. E esse conflito geracional, eu acho que muitas vezes ele causa esse estresse no trabalho. Eu acho que ele pode ser, em alguns casos, um motivo de estresse no trabalho, quando você tem algumas gerações trabalhando juntas, mas sem coexistindo, porém não em harmonia. Isso pode também causar um motivo de estresse? O que você me diz? Pode sim, certamente causa. E aí vamos começar pela liderança, né? Normalmente os líderes ainda são pessoas aí das gerações, né, de pessoas mais velhas, então líderes aí baby boomers, X, alguns Y já são, a minoria de líderes é Z. Mas aí o que acontece? Você tem líderes que ainda tem muito aquela figura, por exemplo, assim, da chefia. Não, a gente manda, tem que fazer, isso não é mais aceito. A partir da minha geração, que é a Y, a gente já começou assim, a abominar aquela figura do chefe, que é só aquela pessoa que manda, que não explica o porquê, que não fala o propósito, né? Então, assim, se você pegar já a figura do líder, isso daí já causa, né, um conflito geracional. Se é aquela geração mais velha que só manda e não explica o porquê, já causa ali um certo conflito. A carga horária hoje em dia, né, geração Z, eles querem mais flexibilidade. A gente está vendo até uma luta, né, com a discussão sobre carga horária, que está até, enfim, nessa parte mais política. Mas como que começa essa discussão? De repente, acho que foi com a geração Z mesmo, que falou, a gente não quer mais, né, viver desse jeito, trabalhar desse jeito. A pandemia também foi, né, um divisor ali de águas em relação a isso. Muitas pessoas que já na pandemia que foram para o trabalho remoto, para o híbrido, nunca mais quiseram voltar para o presencial. Sim. Não quiseram. Quando você vai para os grandes centros, São Paulo, tem muita gente que não aceita mais. E tem empresa que teve que se reinventar. Alguns falaram, não, você tem que voltar, então, né, você vai ser realmente desligado. Tem outras que aceitaram, tem outras que criaram vagas remotas para o Brasil inteiro. Então, a gente tem empresas, assim, de diversos perfis. Aí, quando a gente pega essa questão geracional, a geração Y é uma geração de pessoas com muitos problemas de saúde mental. As pesquisas mostram isso, né? Só que a geração Y, ela começou a normalizar, a trazer isso realmente para a roda. A gente realmente está precisando de terapia, estamos fazendo terapia. E a Z fala assim, a gente não quer ser doente igual eles viram os pais adoecendo, eles viram as outras gerações adoecendo. Então, a preocupação deles com saúde mental é porque eles viram isso acontecer, não foi do nada. Então, assim, quando a gente pega aí essa NR1, eu acho que tem sim a ver com essa questão geracional, que é uma geração observando a outra. E quando a gente vai para o dia a dia mesmo do contexto, do que pode acontecer, até mesmo o jeito que eu faço gestão e liderança vai impactar no meu liderado. E isso também é geracional. E é geracional também o jeito como eu recebo as ordens, dependendo de como for, eu já não recebo muito bem. Então, assim, cada geração realmente sente de um jeito e pensa de um jeito. Por isso que eu acho que é tão importante a gente, não só como líder, como ser humano, a gente se atentar para isso. Porque isso faz parte do dia a dia. Por exemplo, você entrar num meio de transporte público, antigamente entrava uma pessoa mais velha, automaticamente o homem levantava, né? Hoje em dia, às vezes a pessoa está tão ali absorta no seu aparelho de celular que ela nem vê. Não olha o outro. Não olha o outro. Então, isso é no nosso dia a dia, não é só no ambiente de trabalho. A partir do momento que a gente começa a observar o conflito geracional, ele é literalmente no nosso dia a dia, porque entra o geracional e entra o cultural também.
Tem o Nado Schneider, ele estuda gerações, né? E aí ele fala assim, gente, o mundo mudou bem na minha vez. Pois é, né? Puxa vida. Porque antes, olha como é que era. O melhor bife, o melhor pedaço do frango era pro pai da família. Sim. Hoje vai pro filho. Né? Não vai mais pro Daqui a pouco vai até pro cachorro. Dependendo da família, vai pro cachorro. É isso, não vai mais pro pai da família. Então, porque não tem mais filho, então vai pro cachorro. Vai pro cachorro. Então existe realmente assim, é uma mudança comportamental, ela é geral, ela é geracional mesmo, sabe? E a gente tem que estar atento para conviver bem. Isso não gerar um estresse. Né? E assim, o que é muito importante, né? Tem várias maneiras da gente se atualizar, mas quando a gente pensa no meio empresarial, eu estar o tempo inteiro ou me capacitando como líder, como gestor daquela empresa e capacitando a minha equipe. Então, assim, eu líder, sou o responsável por levar essas informações para a minha equipe. Claro que eles têm autonomia e muitos colaboradores buscam, né, seu programa de desenvolvimento individual, fazer o seu PDI, mas nas reuniões de feedback e também, assim, pensando na trilha de carreira dentro da nossa empresa, é muito importante a gente estar o tempo inteiro levando esses treinamentos, levando esses assuntos sensíveis para trazer consciência. Igual a gente está falando sobre conflitos geracionais, mas se a pessoa nunca ouviu falar sobre isso, como é que ela vai ter consciência do Sim. porquê que o outro é diferente, né? Então a gente tem essa responsabilidade, já que a gente tem esse conhecimento, essa informação, de levar, né, para as nossas equipes. Eu acho que o conhecimento, ele liberta. Ele liberta, porque algo que hoje, às vezes, pode ser encarado como um grande problema, uma pessoa que não responde, porque ela é mal educada, é um grande problema dentro da empresa. A partir do momento que você descobre por quê, porque ela não tira o fone do ouvido. Olha como é fácil resolver. Mas o que trouxe essa resolução? Conhecimento. Por isso que é importante. E a gente observar, né? Então, assim, o que eu passei a observar depois dela? Várias pessoas da idade dela estão o tempo inteiro, Gen Zs, com um fone de ouvido. Então, já teve vez de eu estar no elevador, eu perguntei, qual a sua idade? 22, tava com fone de ouvido. Aí, atualmente, eu tô liderando o Gen Z também, ele passa o dia inteiro com fone de ouvido. Então, assim, é algo também... Nossa, eu não consigo, mas para eles é normal. Para eles é normal. Então, assim, eu passei a observar, não vários fazem isso, então acho que tem também uma questão geracional aí. Exato. Alana, a gente está caminhando para o final. O que você aconselha para que as pessoas... Nós já falamos bastante aqui o que seriam os caminhos, mas o que você aconselha para não somente empresários, mas para o nosso dia a dia, porque eu acho que isso é no nosso dia a dia, não adianta a gente tentar lutar contra isso porque é realidade nossa. O que você aconselha que a gente faça? Prestar atenção é o caminho, olhar para o outro é o caminho. O que você acha que é o melhor caminho para a gente, de uma forma mais suave, ter essa convivência que não seja pesado, nem para um lado e nem para o outro? Eu acho que assim, o ponto principal, né, que a gente precisa é de respeitar o outro independentemente, né, enfim, de idade, da geração. E a partir do momento que eu respeito, eu também tenho que olhar e entender que aquela pessoa, ela não viveu o que eu vivi. Então, por exemplo, assim, muitas vezes eu vejo alguns jovens, não tem paciência com a pessoa mais velha porque não entende da tecnologia. Mas ela não tem obrigação, porque não faz parte do contexto de vida dela, entendeu? Então, assim... a gente ter realmente esse olhar. E muitas vezes a pessoa, o baby boomer que está ali trabalhando com Gen Z, quer que aquela pessoa já tenha a cabeça operacional que ele tem, mas quantos anos que ele tem de mercado? Como é que essa pessoa vai ter maturidade laboral mesmo, sabe? Operacional que ele tem? Ele tem 40, 50 anos de carreira, o menino acabou de entrar, entrou na empresa agora, tem 2 meses, não tem jeito de achar que vai ser igual. Até pelo contexto de vida. Um contexto mais flexível que esse geração Z, né, foi inserido desde que ele nasceu. Então, assim, a gente precisa realmente, assim, respeitar como o outro não precisa de aceitar tudo, né, gente? Sim. Tem coisas que a gente tem que ir lá e realmente conversar, trazer para a realidade, tanto a geração quanto outra. Mas é tão importante essa questão do respeito, porque o conflito geracional, muitas vezes, gera até mesmo, assim,
bullying, até mesmo preconceito dentro das organizações. Então a gente tem o etarismo, que é preconceito com idade. Sim. Então, olha isso daí é um conflito geracional, pode gerar o etarismo. Então, assim, pode gerar até preconceito. Então, é muito importante isso, o respeito, né, independentemente do que for, e a gente ter a consciência de entender por que o outro age daquela maneira. Ele age porque realmente, assim, ele não quer nada com nada, por exemplo, muitas vezes mais velho fala, esse povo da geração Z não quer nada com nada. É o famoso neném. Tem também. Tem muitos. Não, é assustador o tanto de neném que tem na geração Z. No mundo, são cerca de 282 milhões de jovens da geração Z que nem trabalham nem estudam. E não querem nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Nos Estados Unidos saiu uma pesquisa que puxou o PIB para baixo, assim, porque estão sustentando a geração Z. Então, assim, tem pesquisas que mostram, assim, impacto mesmo financeiro, sabe, nos países. E o que se faz com isso? Meu Deus, é assustador? É assustador. Mas aí são vários fatores. São os jovens, por exemplo, que não têm vontade mais de se casar tão cedo, que ficam na casa dos pais até os 40, e esses pais ficam ali sustentando, ficam na casa dos pais até mais velhos, os pais vão sustentando. É um desafio mesmo, como que a gente vai trabalhar, né, na cabeça desses jovens e dos pais também. Dos pais para colocar, inserir eles no mercado de trabalho. Por isso que eu falo, gente, a geração Z, a gente precisa realmente abraçar e inserir eles no mercado de trabalho. É fácil, não é? Tem que ter paciência? Tem. Atualmente eu lidero 2 gerações Z. Gente, não é fácil. Não é fácil. Eu lidero eles. E assim, cada dia tem seu desafio. Mas a gente tem como ir moldando eles, sim, entendendo, né, quais são os anseios, quais são as preocupações. Aí uma coisa que eles adoraram, que eu inseri ali no dia a dia deles, foi justamente a inteligência artificial, porque eles são altamente tecnológicos. Então a gente também tem que saber colocar as ferramentas certas nas mãos deles. Não adianta eu pegar uma geração Z e falar, não, senta aqui, vem aqui ler 100 linhas dessa folha. Não vai conseguir, não é o que eles fazem, entendeu? Mas joga inteligência artificial. Pega aqui, ó, dessas 100 linhas, eu quero aqui um relatório, ele joga lá na inteligência artificial, ele gera o relatório, ele entrega, ele consegue processar e entregar o que eu quero, mas com a ferramenta adequada para a idade dele. Já tem um baby boomer que ele não vai querer usar inteligência artificial, mas vai te entregar um super trabalho fazendo um relatório ali manual, sabe? Papel e caneta, gente. Papel e caneta. Então, assim, o baby boomer tem que ficar preso nisso? Não, a gente também pode levar o treinamento para dentro da empresa da inteligência artificial. Começa aqui aos pouquinhos, ó, o que você acha aqui, ó, vamos brincar. Aí é conta-gotas. É isso. Pro baby boomer já é conta-gotas, mas para as novas gerações já não é. Aí já é, você pode soltar. Esse é um dos desafios de liderar diferentes gerações. Pois é. Se você quiser, eu retomo. Tá. Então, esse é um dos desafios de liderar diferentes gerações, ali convivendo no mercado de trabalho. O que acontece? O que é muito, muito comum para o outro, para um não vai ser para o outro, deixa eu retomar. Uhum. Tá. Esse é um dos desafios de liderar diferentes gerações, porque cada um se adapta e trabalha melhor com um tipo de ferramenta, cada um tem mais facilidade com algum tipo de software, ou de repente é ali no papel e na caneta mesmo. Mas aí, o que o líder precisa de fazer? Ele precisa de entender colaborador por colaborador, por isso que o líder precisa de proximidade com seus liderados, para entender quais são as melhores ferramentas para cada um, como é que você une cada potencial ali para gerar sinergia. Então, esse é um desafio. Liderar diferentes gerações é olhar para cada um, sua geração, as competências, habilidades da pessoa, mas também o que ela carrega enquanto geração, para tentar juntar tudo isso e sair o melhor da pessoa e juntar tudo isso no melhor da equipe. É um desafio para os líderes, né? Fica aí a lição de casa para a gente que é líder. Alane, eu quero, assim, agradecer imensamente, porque eu acho que é um assunto muito atual. É um assunto que todos nós que convivemos, e a gente convive no dia a dia com diferentes idades, diferentes contextos de realidade, que a gente passe a prestar atenção nisso. Eu acho que, de certa forma, quando a gente começa a prestar atenção nisso, o ambiente de trabalho fica mais leve. Porque alguns conflitos, por muito pouco, eles vão desaparecer. Situações bem simples, né? Como a gente citou aqui,
que se forem tratadas de uma forma pontual e correta, esse conflito vai desaparecer. E claro, quando existe menos conflito no ambiente de trabalho ou em qualquer outro tipo de ambiente, a produtividade também aumenta. E o empresário quer ver a produtividade aumentar. Então eu acho que isso, para nós que somos empresários ou para quem não é empresário no dia a dia, isso eu acho que é algo que a gente tem que realmente passar a prestar atenção. Vai diminuir os conflitos e fazer a produtividade aumentar e tornar a vida da gente mais leve, né? Que eu acho que todo mundo quer. Qualquer geração quer ter uma vida mais tranquila, né, Alana? Exatamente. Todas as gerações querem ter uma vida mais tranquila. E é super interessante essa questão de olhar mesmo por o que está acontecendo dentro, né, da nossa empresa, porque uma pesquisa recente da McKinsey diz que uma empresa ela chega a perder 4 horas por semana resolvendo conflitos geracionais. E muitas vezes o liderado não está entendendo, o gestor não está entendendo que a causa é conflito geracional. Olha só, 4 horas por semana, por mês, em média de 16, é muita coisa. É muita coisa, se você for jogar isso no ano. E isso é média, né? A gente sabe que isso pode ser bem mais ou bem menos também, mas vai variar do ambiente. Alana, eu queria te agradecer imensamente. Tem aqui um mimozinho do Café com Histórias para você. Obrigada. Tem aqui um sabor de café e tem um brownie que veio lá de Araguaína. Eu espero que você goste. É do Boleto, que é um parceiro nosso. Certeza que eu vou gostar, sim. E eu queria que você compartilhasse suas redes sociais, como que as pessoas possam te conhecer também. Ah, sim. Então, meu Instagram é @Alana com 2 N's, mentora. E a Alana pode, além de ter nos ajudado muito aqui, pode colaborar muito mais, né, Alana? Porque você está aí nesse mercado, conhecendo profundamente esse assunto, que com certeza, gente, eu confesso para vocês, foi em abril, né, que você deu a palestra lá em Araguaína. E eu já, né, por lei, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha prestado atenção na dimensão que o conflito geracional pode tomar dentro de uma empresa, dentro das organizações e se tornar de um pequeno problema, se tornar um grande problema. Então, que você possa curtir, compartilhar esse podcast. Foi um episódio tratando, como a gente sempre fala, a gente traz histórias, traz conhecimento e traz vivência. Esse aqui, ele fala da vivência, porque todos nós, no nosso dia a dia, convivemos com gerações diferentes. Como que a gente pode melhorar isso? Cabe a cada um de nós, né, Alana? Seja de todas as gerações que a gente tem essa capacidade de melhorar a nossa convivência. Exatamente. Respeito, empatia, a gente tentar entender o outro. Afinal de contas, nascemos e vivemos em mundos diferentes, situações diferentes, contextos diferentes, e por isso pensamos diferentes. E é respeito, e é isso aí, gente, porque nós estamos todos aqui respirando no mesmo planeta, não dá para ser diferente. Obrigada por ter assistido, curte, compartilha e até a próxima.